Esse artigo, olha o tamanho dele. Ele tem 1, 2, 3, inciso, a linha A, B, parágrafo único e acabou. Então o que acontece? Quem vai responder todas as questões está aqui, ó. É a lei do extintiva. Então, por exemplo, se vai passar de imediato para o município, pode? Pode. Depende de quê? Da lei. Não, vai ficar no instituto em extinção até que ele realize as suas obrigações de extinção. Isso tem que vir uma série de coisas, tá? Como que vai ser o pessoal? Eles vão ser encambados pelo poder público, eles vão para onde? Isso tudo tem que ser previsto aqui, ó. Isso aqui é ponta de iceberg. Todos os detalhes da lei extintiva, e por isso que eu falo, né, eu estava conversando sobre os modelos não resolvem o problema. Por quê? Porque eles não especificam. Os modelos vêm com um padrão geral que não resolve o problema do município. Como que vai ser o servidor, quanto que ele vai passar a ganhar, qual cargo que ele vai ocupar, em que secretaria será lotado, qual vai ser o exercício dele, como será o instituto, como será a extinção. Isso tem que estar definido em lei. Não está, professor. Eu não tenho certeza disso. A lei às vezes vem do mesmo tamanho, pequena, e não resolve os problemas. É um problema seríssimo, tá? E vou mais, viu, Anderson? Não pode ser por decreto. Tem que ser por lei. Na hipótese de extinção, por lei. E aqui fala o que tem que ser fixado enquanto uma lei federal não vier. Vai vir uma lei federal. A lei federal vai vir, ela vai esclarecer os detalhes, mas não vai abdicar da lei do ente federativo para resolver os problemas do município e do instituto, e dos aposentados e dos servidores. Entendeu? É bem complexo isso. Aqui são parâmetros. O primeiro deles já deu, né, questionamento. Olha, assunção integral. Quem assume isso? Tá? Ente federativo. Está escrito aqui, ó. Seguintes requisitos pelo ente federativo: assunção integral da responsabilidade pelo pagamento dos benefícios. Ele é o garantidor. Tá? Concedidos, aqueles que já estão implementados, já estão em pagamento. E outra, vocês vão ter uma dificuldade prática de saber quem são aqueles que vão ter implementados os requisitos antes. Vocês têm que saber esse diagnóstico, para saber quantos são, quem são, qual é o nome, onde é que eles estão. Esse é o problema, professor. É que é feito tudo a toque de caixa. O servidor ele dorme na própria e amanhece na geral. E aí a gente tem um problema com relação a exatamente você segregar esses servidores. Quem vai ficar? Quem vai permanecer? Quem deve voltar? Vocês precisam identificar esses. Pois é, e agora a gente está tendo um certo problema. A gente tem um cliente, um município, que fez essa extinção e em alguns casos a gente está identificando que ele permaneceu no RPPS em extinção, mas ele não poderia. E agora, na hora de analisar o benefício dele, a gente identifica que ele não tem direito adquirido. Isso é muito sério. Por quê? Porque às vezes ele fica sem a proteção previdenciária, fica no limbo, né? É o mais sério de tudo, deixar as pessoas no limbo previdenciário. Então, na hora de fazer a lei, aonde vai o nosso déficit? O déficit continua e vai ser assumido pelo... Vai quebrar o ente, vai quebrar. Tá? Porque vai ter uma massa de aposentados e pensionistas que vai ter que assumir. Então, quando houver a decisão de extinção, ela tem que ser calçada por um plano atuarial. Eu venho defendendo isso. Peraí, quando vai ser eliminado esse déficit? E outra coisa, você não pode esquecer que você não está deixando de contribuir para outro regime, tá? Você contribui para o regime geral e você tem que seguir as regras dele. Inclusive, o município precisa de um documento muito importante que é expedido pelo INSS. Chama Certidão Negativa de Débito. Um dos maiores problemas que os municípios que estão vinculados ao RGPS têm é a falta de CND. E judicializa. A mesma coisa com o CRP, só que com o CND é muito mais grave ainda. Tá? Isso tudo tem que ser pensado. Professor, uma situação hipotética. O município extingue a sua previdência. Os recursos que foram acumulados vão gerir ali os aposentados por 5 anos. E esse recurso acumulado ele tem que ser blindado.
Ele tem que, vocês vão ver mais adiante aqui, que ele vai ter que ser blindado e só ser utilizado para isso. Ele não pode ser reforço de caixa do tesouro, não. Perfeito. Acabou o acumulado e aí todo mundo volta para a folha do município, tesouro. O índice do tesouro já está com um percentual ali dentro do prudencial. O limite prudencial já estourando o limite máximo. Como é que ficaria essa situação para o município? Ele tem que avaliar isso antes de extinguir. É o que eu falo, ele tem que fazer a análise atorial para saber quando isso vai acontecer e qual o impacto disso no limite prudencial, que já é alerta, e no limite final do 50%. Vai quebrar muito. E tem outro detalhe, aqueles servidores que vão voltar para o regime geral, o município vai ter que repassar o percentual que foi contribuído para cá. Vamos lá, vamos continuar aqui, tem mais coisas, ó. Vamos lá. O senhor falou que sobre o INSS e essa dinâmica a gente tem que continuar com atender os requisitos para a CRP também, né? As informações. Quando estiverem em extinção, sim. Porque depois extinguiu, acabou. Aí não tem mais o CRP. Mas o RPPS em extinção, ele tem que cumprir regularidade previdenciária. Quando tiver aposentados e pensionistas, nesse período todo, se tiver daqui 30 anos, porque muitos vão acabar. Enquanto estiver em extinção, certo? O engraçado que é o que pelo menos antes que a nossa técnica lá, ele vem falando, né? Só que vai acontecendo, está acontecendo. E olha que eu não combinei nada com o Anderson, viu? O município Nada está combinado, extinguindo, então nem aí se vai Porque quebrar. nossa combinação é uma só, né, Anderson? Nossa combinação é essa aqui, ó. Está na lei. Olha aqui, ó. Outra coisa que tem que ter na lei: previsão de mecanismos de ressarcimento ou de complementação de benefícios. Lembra que eu falei que só pode ter duas hipóteses de complementação de benefícios fora da previdência complementar? Aliás, além da previdência complementar, a segunda é essa: complementação de benefícios aos que tenham contribuído acima do limite máximo do regime geral. Porque raciocina comigo, ele ganhava acima do regime geral aqui no município, no RPPS. Ele vai para o RGPS e vai estar limitado a teto. E aquele valor que durante a vida toda ele contribuiu a maior, o que vai acontecer? Tem que haver previsão de mecanismos de ressarcimento ou de complementação de benefícios. Ou devolve para ele, ou ressarce para ele. E a palavra aqui é ressarcimento. Ressarcimento em direito significa devolver o que recebeu. Professor, Ressarcir. É diferente, por exemplo, que a gente vai falar à tarde, do benefício especial, que é um mecanismo de incentivo. Aqui é ressarcimento ou complementação de benefícios. a lei pode prever que o ressarcimento será com o valor acumulado até então? Da previdência de extinção? Pode ser com recurso acumulado até então. Cobertor é curto, né, Anderson? Cobertor é muito curto, porque vai ter que pagar quem já recebe, vai ter que pagar quem vai receber e ainda tem que ter mecanismo de ressarcimento. E com o sistema deficitário. O Tesouro assume integralmente a responsabilidade. Tá? Vamos lá. Aqui, ó. Vinculação das reservas existentes no momento da extinção exclusivamente. Muitos estão pensando assim: vamos extinguir o RPPS, vamos pegar esse dinheiro, vamos construir estrada e depois a gente vê o que vai acontecer. Anderson. E ressarcimento, como é que está entre os municípios e estados, pode ser pago como precatório? Se o ressarcimento pode ser pago como E precatório. aí fica para 1000 anos para o cara receber. O que é o precatório? O precatório são dívidas fundadas de obrigações judiciais. Se a parte levar esse questionamento para a justiça, vai ser precatório. Se não, vai ser ressarcimento por lei. Agora depende de se for ou não para a justiça. Certo? Ou RPV, né? Dependendo do valor. Para mim entender melhor, isso para o município vai trazer só entendendo melhor essa questão para o município também, as desvantagens para a sociedade na prestação de serviços. Isso vai trazer também um impacto, então, direto na folha, em contratações futuras e tudo. Isso vai trazer impacto no orçamento municipal.
vai trazer impacto na saúde, na educação, tudo. Mas aí esses valores não vão estar diretamente ligados à folha, né, do município, aquele limite percentual. Depende da lei, mas no futuro vai. No futuro, uma hora ele assumir. E aí, A partir do momento que não tiver mais dentro do fundo, aí não tiver recurso do fundo e ele assumir a folha, aí já entra no impacto, né, da folha. Da lei de responsabilidade fiscal. E aí o servidor volta com. Bom dia, professor. Ele volta como ônus sem mão de obra porque já está. Ele vai ter que ver aonde vai alocar o servidor. Mas se o senhor já está aposentado, eu não teria. Não, eu falo servidores do Instituto. Sim, do Instituto. Mas quando volta, termina o caixa do fundo lá, acabou. Ele vai ter que absorver esse aposentado e pensionista. Pelo orçamento. Pelo orçamento. Então eu volto para a folha do município sem produtividade, mas com ônus para o município. Então é só negatividade. Sem falar, né, professor, que é o seguinte. Hoje a gente pode fazer as reformas dentro do município, que a 103 ela libera isso, a gente pode melhorar a vida do servidor para se aposentar. Se nós voltarmos para o INSS, além de quebrar o município, nós temos que seguir a regra geral, que ela é absurda, que ninguém nem se aposenta, né? Então hoje a conscientização tem que ser, não, o RPPS ele pode melhorar para o servidor, a gente pode conseguir melhorar, e se voltar para o INSS tudo vai piorar, ainda pode correr o risco de ficar sem aposentadoria. E um outro detalhe, muita gente está esquecendo, as reformas são recentes. As reformas de 2003 ainda são recentes. Previdência, gente, a gente pensa a longo prazo. Então o que está acontecendo? Todas as reformas são medidas de equalização do déficit. Isso ainda não tem resultado prático, mas está acontecendo. A adoção do teto do INSS pelo RPPS já é uma medida também que, olha, o município não vai se onerar muito, o RPPS não vai onerar muito, ele tem um limite de pagamento. Tá? Isso ainda não surtiu efeito, está surtindo paulatinamente. Tá? Agora, é um passivo que, com a RPPS ou a RPPS, ele existe, porque são servidores que aposentaram com integralidade e qualidade sem contribuição. Isso não tem jeito, isso aí já é do passado. Tá? Mas olha aqui, além disso, as reservas têm que ser para pagamento dos benefícios concedidos e a conceder ao ressarcimento das contribuições ou a complementação na forma dos incisos anteriores. Além de pagar também tudo, tem que fazer pagamentos para o INSS, a chamada compensação financeira com o RPPS, daqueles valores que foram pagos no RPPS e o servidor saiu e foi para outro regime geral. Então tem que sobrar dinheiro aqui também para compensação financeira. E aqui o parágrafo único que determina: a existência de superávit atuarial não constitui óbice a extinção do regime próprio de previdência social e a consequente migração para o regime de previdência social. Isso aqui é uma tentativa mesmo de eliminar a RPPS para, repito, tentar unificar os regimes. Mas se está dando certo, por que você vai extinguir? Eu não conheço. O time de futebol que está ganhando, a gente não muda, não. Mas enfim. O senhor falou algo que me deixou uma dúvida. O senhor falou em extinção. Tá, aí, por causa desse, está em extinção ainda, então não foi extinto. E a 103 não pode criar novos RPPS. Mas vamos supor que o município aí, um gestor tomou uma decisão errada, equivocada e fez a lei lá de extinção. Entrou um outro gestor, fez as contas e resolveu, não, melhor é o RPPS mesmo. Ele pode reverter ou isso é considerado... Se ele pode revogar aquela lei. Tá? Veja bem, vamos raciocinar. Ele está criando um novo RPPS? Não. Ele revogou uma lei da extinção, correto? Mas ele não está criando. O RPPS não foi extinto. Porque, veja bem, extinção é um processo. A extinção não é do dia para a noite. Então, se ele está em extinção, mas não foi efetivamente extinto, aí é meu entendimento, eu entendo que ele não está sendo criado. E aí ele pode continuar. É como se ele tivesse ido para a UTI, sair da UTI e já está bom de novo.
Se tiver CNPJ ativo, você não está criando nada, já está controlando. Mais uma pergunta, professor. A questão da responsabilização do ente que fez a extinção. Daqui 15 anos, o futuro prefeito identifica que foi um erro do gestor anterior ter feito essa extinção, uma vez que colapsou a folha do orçamento do Tesouro. Há alguma condição ou possibilidade do prefeito, daqui 10 ou 15 anos, tentar responsabilizar aquele que tomou essa decisão errada? Aí nós vamos cair na seara. Observação, professor. Não foi feito um estudo de viabilidade para demonstrar que a extinção seria o melhor caminho. Foi uma decisão errada sem qualquer amparo. Haveria a possibilidade de uma responsabilização? Aí nós vamos trabalhar com prazos, porque tem dois tipos de responsabilização: improbidade administrativa e a questão da penal, criminal, tá? Inclusive com tipos lá da lei de responsabilidade fiscal. Agora, isso tem precisão, tá? Tem decadência e tem precisão. Tem que olhar a questão do prazo, do crime em tese, do crime em concreto, da pena em concreto. Agora, hipótese de responsabilização é viável, é possível. Agora, tem que observar o prazo, tá? Porque se descobrir muito, o direito só corre quem dorme, né? Se descobrir muito depois, não vai dar tempo de fazer nada. Mas é importante acompanhar e verificar. O atuário consegue fazer isso. Ele consegue intervir as situações e apresentar para a sociedade. Mas aí que está, professor. A portaria, ela traz a faculdade do estudo. A gente, como conselheiro, sempre vem recomendando que se faça um estudo prévio para verificar se a extinção é o melhor caminho. Entretanto, o que ocorre? O município só olha para o lado da desoneração da folha, que atualmente ele, com o regime geral, paga 12%. Mas ele não faz toda essa projeção de impacto. Eu vou te dar um exemplo que você vai entender. Olha só. Vamos imaginar que nós temos que fazer uma cirurgia. O médico vira para você e fala assim: você tem que fazer um risco cirúrgico. Você vai lá, faz o risco cirúrgico, depois você faz a cirurgia, ok. Você pode fazer a cirurgia sem o risco cirúrgico? Se você fizer a cirurgia sem o risco cirúrgico, você está correndo risco. É isso. Poder pode, se for de urgência, vai ter que fazer. Tá? Convém? Jamais. Em podendo fazer a análise, você tem que fazer essa análise. Eu penso que ela é essencial para a decisão. Tá? Ela é essencial para a decisão. Tranquilo? Tudo tranquilo, né? Sem controvérsia. Complicou mais o coração, né? Professor, Robert Murakami, do Instituto de Previdência do município de Jaru. Aqui, bem na sua frente. Estamos gravando. Até porque nós iremos repassar isso daqui em matéria do site nosso. Ocorreu em março um congresso, o 7º congresso, inclusive, dos regimes de previdência, e foi discutida a possibilidade de criação de consórcio para assumir e gerir os RPPS, nessa tentativa de fechamento ou extinção do atual regime. Até que ponto este consórcio irá de fato resolver, digamos, esse problema de quem está preocupado com esse fechamento? Bom, primeiro que já existe autorização constitucional para isso. Era proibida a realização de consórcio pela Lei 917. A emenda 103 permitiu os consórcios e depende agora de lei que vai regulamentar essa situação. Então, por enquanto, não pode, porque depende da lei. Mas eu sou um pouco otimista quanto a isso, porque o meu parâmetro são os consórcios de saúde. Tá? Em vários lugares, os consórcios de saúde dão resultado positivo e talvez uma iniciativa interessante. Então, se tiver uma organização bem feita, não a toque de caixa, disciplinada em lei, com previsão atuarial, orçamentária, de gestão, eu vejo com bons olhos que pode ser uma solução interessante. Sim. Tá? É isso. Gravou? Agora você pode voltar a ser crítico normal, né? Vamos passar o ponto, pessoal? Eu acho que eu tive que ficar uma semana aqui, viu? Eu acho também que foi um tempo. Bom. Volta especial ainda, que vai ser do vai ser tal mesmo. As normas